Imagine por um momento que você encontra um objeto brilhante, de um azul hipnotizante que parece ter saído diretamente de um conto de fadas. Agora, imagine que esse mesmo objeto bonito e misterioso carrega dentro de si uma força invisível capaz de matar lentamente, de forma cruel e implacável. Esta não é ficção. Esta é a história real de como 137 gramas de Césio-137 transformaram setembro de 1987 em um pesadelo nuclear que varreu Goiânia do mapa internacional e marcou para sempre a história do Brasil. Era uma tarde quente de terça-feira, 13 de setembro de 1987. Roberto dos Santos Alves, de 38 anos, e Wagner Mota Pereira, de 19, caminhavam pelas ruas do setor central de Goiânia em busca de materiais recicláveis. Catadores de lixo experientes, eles conheciam cada canto da cidade, cada ferro velho, cada oportunidade de transformar o descarte de uns no sustento de outros. Naquele dia, porém, eles não sabiam que estavam prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas e as vidas de centenas de pessoas para sempre. O destino os levou até um prédio abandonado na Rua 57, onde funcionava o antigo Instituto Goiano de Radioterapia. A clínica havia sido desativada em 1985, mas deixou para trás um equipamento de radioterapia que continha uma cápsula com Césio-137, um isótopo radioativo usado em tratamentos de câncer. Roberto e Wagner não sabiam de nada disso. Para eles, aquela máquina pesada e imponente representava apenas uma oportunidade: ferro para vender. Com ferramentas improvisadas, os dois homens conseguiram quebrar o equipamento e extrair uma peça cilíndrica metálica. Era pesada, do tamanho aproximado de uma lata de refrigerante, mas valia dinheiro no ferro velho. Carregaram o objeto em um carrinho de mão e seguiram direto para o ferro velho de Devair Alves Ferreira, no setor aeroporto, a poucos quilômetros dali. Devair, de 49 anos, era proprietário de um pequeno ferro velho, onde comprava e vendia sucatas. Homem trabalhador e pai de família, ele examinou o objeto metálico trazido pelos catadores. A peça chamou sua atenção. Parecia valiosa, feita de um metal diferente. Pagou aos catadores e decidiu guardar o objeto para examinar melhor depois. Era 13 de setembro. Roberto e Wagner tinham acabado de assinar uma sentença de morte não apenas para si mesmos, mas para dezenas de pessoas inocentes. Durante 2 dias, Devair tentou abrir o misterioso cilindro metálico. Usou chaves de fenda, martelos, tudo que tinha à disposição na oficina. Era uma tarefa árdua. O objeto parecia ter sido projetado para resistir. Na verdade, havia sido mesmo. Aquela cápsula era construída para conter uma das substâncias mais perigosas conhecidas pelo homem, projetada para nunca ser aberta por mãos inexperientes. Na noite de 15 de setembro, Devair finalmente conseguiu perfurar a cápsula. O que ele viu o deixou fascinado. Um pó azul brilhante de uma beleza quase sobrenatural, que emanava uma luz suave na escuridão. Parecia mágica. Era, na verdade, a manifestação visual da radioatividade do Césio-137, um fenômeno chamado fluorescência, que ocorre quando partículas radioativas excitam o ar ao redor. Devair chamou a esposa, Maria Gabriela Ferreira, e os filhos para ver aquela maravilha. Todos ficaram encantados com o pó que brilhava como se tivesse vida própria. Lady das Neves Ferreira, de apenas 6 anos, filha de Devair, ficou especialmente fascinada. Com as mãos pequenas, pegou punhados do pó azul e espalhou pelo corpo, brincando como se fosse glitter. "Parece uma estrela", disse a menina, rindo enquanto o pó brilhava em seus braços e rosto. Aquela cena aparentemente inocente era, na realidade, um dos momentos mais trágicos da história nuclear brasileira. Cada grão daquele pó azul era uma bomba microscópica disparando radiação gama, penetrando as células, destruindo o DNA
iniciando um processo de morte lenta e irreversível. Nos dias seguintes, Devair começou a distribuir o pó brilhante para amigos e parentes como se fosse um presente mágico. Deu um pouco para o irmão Ivo Ferreira, que levou para casa e mostrou à família. Outros vizinhos também receberam pequenas quantidades. Cada um queria um pouco daquela substância misteriosa que brilhava no escuro. Mas o fascínio logo se transformou em pesadelo. Roberto dos Santos Alves, um dos catadores que descobriu o equipamento, começou a sentir náuseas e diarreia no dia seguinte ao contato. Em poucos dias, desenvolveu lesões graves na pele das mãos. Wagner Mota Pereira apresentou sintomas similares. Devair também começou a passar mal. Vômitos, fraqueza, feridas que apareciam sem explicação. O mais cruel de tudo era que ninguém associava os sintomas ao pó azul. Como poderiam? Era apenas um pó bonito, quase mágico. A medicina local também não conseguia diagnosticar corretamente os casos. Os primeiros médicos que atenderam as vítimas pensaram em dengue, malária ou alguma infecção viral. Ninguém suspeitava de envenenamento radioativo em pleno centro do Brasil. Maria Gabriela Ferreira foi a primeira a desconfiar de algo errado. Mulher inteligente e observadora, ela notou que todos que haviam manuseado o pó estavam ficando doentes. Mais importante ainda, ela percebeu que até os animais da vizinhança estavam morrendo. O gato de estimação da família, que havia brincado com o pó, morreu em poucos dias. Outros animais da região também começaram a apresentar sintomas estranhos. Em 28 de setembro, quase 2 semanas após a descoberta, Maria Gabriela tomou uma decisão que salvaria centenas de vidas. Colocou os restos da cápsula aberta em um saco plástico e levou pessoalmente até a Vigilância Sanitária de Goiânia. "Acho que isso está matando minha família", disse ela ao funcionário de plantão, Paulo Roberto Monteiro. Paulo Roberto era técnico em radiodiagnóstico e, ao ver aquele material estranho, imediatamente suspeitou de radioatividade. Usando um detector Geiger emprestado de um hospital, confirmou suas suspeitas. O material era altamente radioativo. Os níveis de radiação eram tão altos que o equipamento praticamente enlouqueceu, emitindo sinais de alarme constantes. A descoberta oficial do acidente radiológico de Goiânia foi anunciada oficialmente no dia 29 de setembro de 1987. Em questão de horas, a cidade se transformou em uma zona de emergência nuclear. Equipes da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM, e da Nuclebras foram mobilizadas de Brasília e Rio de Janeiro. O governo federal decretou estado de emergência. O cenário encontrado pelas equipes especializadas era aterrorizante. O ferro velho de Devair registrava níveis de radiação 1000 vezes superiores ao normal. O pó azul havia contaminado tudo: o solo, as paredes, os utensílios domésticos, as roupas, os móveis. Pior ainda, havia sido espalhado por diversos pontos da cidade, através das pessoas que receberam presentes do material brilhante. As autoridades precisaram agir rapidamente para mapear a extensão da contaminação. Usando detectores de radiação, percorreram a cidade, identificando pontos contaminados. O resultado foi assustador. Foram identificados 129 locais contaminados em diferentes graus, espalhados por vários bairros de Goiânia. Mais de 112 mil pessoas precisaram ser monitoradas para verificar possível contaminação. A operação de descontaminação foi uma das maiores já realizadas no mundo. Equipes especializadas, vestindo roupas de proteção total, começaram o trabalho de remoção do material radioativo. Casas inteiras foram demolidas. O ferro velho de Devair foi completamente destruído. Toneladas de terra contaminada foram removidas e transportadas para um depósito provisório. Mas, para as primeiras vítimas, a ajuda chegou tarde demais. Roberto dos Santos Alves, o catador que primeiro tocou na cápsula, morreu em 18 de outubro de 1987, vítima de síndrome aguda da radiação.
Seu corpo havia sido literalmente destruído pela radioatividade. A medula óssea parou de funcionar, o sistema imunológico colapsou e órgãos vitais falharam um a um. A pequena Lady das Neves, a menina de 6 anos que brincou com o pó azul, morreu em 23 de outubro. Sua morte foi particularmente cruel. Os cabelos caíram, a pele se deteriorou e ela enfrentou uma agonia que durou semanas. Durante o velório, devido aos altos níveis de radiação em seu corpo, o caixão teve que ser lacrado com chumbo e ela foi enterrada em um caixão especial de concreto no cemitério Parque da Colina. Maria Gabriela Ferreira, a mulher corajosa que levou o material às autoridades, morreu em 23 de outubro, no mesmo dia que a filha. Ivo Ferreira, irmão de Devair, que havia recebido um pouco do pó, morreu em 27 de outubro. Devair Ferreira, o dono do ferro velho, sobreviveu inicialmente, mas carregou sequelas graves pelo resto da vida. O impacto social do acidente foi devastador. Goiânia se tornou sinônimo de contaminação radioativa. Produtos agrícolas da região foram rejeitados em outros estados. O turismo despencou. Muitos moradores da cidade sofreram discriminação quando viajavam para outras regiões. Hotéis se recusavam a hospedá-los. Companhias aéreas relutavam em transportá-los. A população local viveu momentos de pânico. Milhares de pessoas procuraram hospitais temendo contaminação. Formaram-se filas enormes nos postos de monitoramento instalados pela QENEM. O medo era palpável nas ruas da cidade. Muitas famílias abandonaram suas casas e se mudaram para outras cidades. O acidente expôs falhas graves no sistema de controle de materiais radioativos no Brasil. O equipamento de radioterapia havia sido abandonado na clínica sem qualquer medida de segurança. Não havia fiscalização adequada. O Instituto Goiano de Radioterapia simplesmente fechou as portas e deixou para trás uma bomba radioativa no meio da cidade. As investigações revelaram que a cápsula continha aproximadamente 175 curies de césio-137, uma quantidade suficiente para contaminar uma cidade inteira. Para se ter ideia da dimensão, apenas alguns microgramas da substância são suficientes para causar efeitos graves à saúde humana. A quantidade encontrada em Goiânia poderia ter causado uma tragédia ainda maior se tivesse sido espalhada de forma mais ampla. O césio-137 é um subproduto da fissão nuclear, criado artificialmente em reatores. É altamente radioativo, com meia-vida de 30,2 anos, o que significa que leva 3 décadas para que sua radioatividade se reduza pela metade. É usado em medicina para tratamentos de câncer, mas deve ser manuseado apenas por profissionais treinados, usando equipamentos de proteção adequados e em ambientes controlados. A tragédia de Goiânia teve repercussão internacional. O acidente foi classificado como nível 5 na Escala Internacional de Acidentes Nucleares, INES, a mesma classificação do acidente de 3 Mile Island, nos Estados Unidos. Organizações internacionais como a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, enviaram especialistas para acompanhar os trabalhos de descontaminação. Brasil se viu obrigado a rever completamente sua legislação sobre materiais radioativos. Foi criado um sistema mais rigoroso de licenciamento, controle e fiscalização. Profissionais da área de radiologia passaram a receber treinamento obrigatório sobre segurança radiológica. O país desenvolveu protocolos de emergência para acidentes similares. A descontaminação de Goiânia durou meses. Foram removidas 3.500 toneladas de lixo radioativo, incluindo solo, móveis, roupas, utensílios domésticos e até mesmo vegetação. Todo esse material foi armazenado em um depósito definitivo, construído especialmente em Abadia, de Goiás, a 20 quilômetros da capital. O local onde funcionava o ferro velho de Devair, hoje é uma área verde cercada onde foi construído um parque. Uma placa discreta marca o local, lembrando a tragédia que ali aconteceu.
Muitos moradores mais jovens nem sabem da história do lugar. O tempo tentou apagar as cicatrizes físicas, mas as emocionais permanecem. Wagner Mota Pereira, o jovem catador que sobreviveu ao contato inicial com a cápsula, carregou sequelas pelo resto da vida. Desenvolveu problemas de pele, perda de cabelo e outras complicações relacionadas à exposição à radiação. Sua vida nunca mais foi a mesma após aquele dia de setembro. As vítimas, sobreviventes e familiares dos mortos travaram batalhas judiciais por décadas buscando indenizações. O governo federal foi responsabilizado pela falta de fiscalização adequada. Processos se arrastaram por anos, evidenciando como as vítimas sofreram dupla penalização, primeiro pela radiação, depois pela lentidão da justiça. O acidente também destacou questões sociais profundas. As primeiras vítimas eram pessoas simples, catadores de lixo, donos de ferro velho, famílias de classe média baixa. Eram pessoas que trabalhavam duro para sobreviver e que, por pura fatalidade, cruzaram o caminho de uma das substâncias mais perigosas conhecidas pela humanidade. A história da pequena Lady das Neves se tornou um símbolo da tragédia. A imagem da menina brincando com o pó que brilhava, sem saber que estava selando seu destino, comove até hoje. Seu túmulo no cemitério Parque da Colina recebe visitantes regularmente. Pessoas que vão prestar homenagens à pequena vítima da negligência humana. O cemitério onde Lady foi enterrada precisou tomar precauções especiais. O caixão de chumbo foi necessário para conter a radiação que ainda emanava de seu corpo. Até hoje, décadas depois, detectores de radiação ainda registram níveis elevados próximo ao túmulo, lembrando a todos que alguns erros humanos deixam marcas que duram gerações. A comunidade científica internacional usou o caso de Goiânia como estudo para desenvolver protocolos de emergência radiológica. O acidente foi analisado em universidades do mundo todo, servindo como exemplo do que pode acontecer quando materiais radioativos não são adequadamente controlados. Ironicamente, a tragédia brasileira contribuiu para tornar o mundo mais seguro. Nos anos seguintes ao acidente, o Brasil se tornou referência em medicina nuclear e radioproteção. Profissionais brasileiros da área são reconhecidos internacionalmente. O país desenvolveu expertise em descontaminação radiológica, que foi posteriormente oferecida a outras nações que enfrentaram situações similares. A indústria médica também mudou radicalmente suas práticas. Equipamentos de radioterapia passaram a ter sistemas de segurança múltiplos. O rastreamento de materiais radioativos se tornou obrigatório desde a produção até o descarte final. Hospitais e clínicas passaram a ter responsabilidades muito mais rigorosas no controle desses materiais. Hoje, mais de 3 décadas depois, o Césio-137 ainda está lá, no depósito de Abadia de Goiás, vigiado 24 horas por dia. Continuará radioativo por centenas de anos. É um lembrete permanente de que algumas substâncias criadas pelo homem são tão perigosas que exigem cuidados eternos. A história do acidente de Goiânia nos ensina que a tecnologia, por mais benéfica que seja, carrega riscos que não podem ser ignorados. A medicina nuclear salvou e continua salvando milhões de vidas ao redor do mundo. Mas o preço da negligência pode ser altíssimo, como demonstraram tragicamente Roberto, Wagner, Devair, Maria Gabriela, Lady e Ivo. Suas mortes não foram em vão se aprendermos a lição que nos deixaram, que a responsabilidade pela segurança radiológica não pode jamais ser negligenciada, que materiais perigosos exigem controle rigoroso, que a curiosidade humana, tão bela e necessária para o progresso, pode ser fatal quando encontra o desconhecido sem preparo. O acidente do Césio-137 de Goiânia permanece na memória coletiva brasileira como um marco divisor.
Antes de setembro de 1987, o Brasil era relativamente ingênuo em relação aos riscos nucleares. Depois daquela tragédia, o país desenvolveu uma consciência aguda sobre os perigos da radioatividade. A data de 29 de setembro, quando o acidente foi oficialmente descoberto, é hoje lembrada como o Dia Nacional da Consciência sobre Acidentes Radiológicos. É um dia para refletir sobre os riscos da tecnologia nuclear e a importância da segurança radiológica. Para as famílias das vítimas, porém, não há data que faça esquecer a dor. São mais de 3 décadas convivendo com a perda, com as sequelas, com a memória daqueles dias terríveis, quando a morte invisível visitou suas casas, disfarçada de um pó azul que brilhava como estrelas. A tragédia nos lembra que por trás de cada avanço tecnológico há responsabilidades que não podem ser esquecidas, que a ciência, tão poderosa para curar e melhorar vidas, pode também destruir quando mal controlada, e que às vezes o preço do progresso é pago por pessoas simples que jamais deveriam ter cruzado o caminho do perigo. Hoje, quando você passar por Goiânia, verá uma cidade moderna, próspera, que soube se reconstruir após a tragédia. Mas se souber onde procurar, ainda encontrará as marcas discretas daqueles dias de setembro. Uma placa comemorativa aqui, um memorial ali, o túmulo especial de uma menina que brilhava no escuro. Esta é a história real de como 137 gramas de césio-137 mudaram para sempre uma cidade, um país e a forma como o mundo encara a segurança radiológica. Uma história de curiosidade fatal, negligência institucional e coragem de pessoas simples que, mesmo no meio da tragédia, tentaram fazer a coisa certa. Se você chegou até aqui, é porque entende que histórias reais como esta precisam ser contadas, lembradas e compartilhadas. Apenas conhecendo nossos erros do passado, podemos evitar repeti-los no futuro. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que marcaram nossa história. E deixe seu comentário. Você já conhecia os detalhes desta tragédia? O que mais te impressionou nesta história real que aconteceu bem aqui no Brasil?